Saudações em Cristo a você, querido irmão, querida irmã que acessa o canal Reflexão e Vida. Estamos aqui para a continuidade de nossa série de reflexões, a perseverança dos santos. Convido a você a estar compartilhando as reflexões que estão sendo postadas aqui no canal. Convido a você a se inscrever no canal Reflexão e Vida. Você também está orando para que Deus esteja nos abençoando, que o conteúdo daqui seja bênção, esteja edificando vidas e glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar com você hoje a história de Policarpo, bispo da igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versículo 20, diz a palavra do Senhor: Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Essas foram as palavras do Senhor Jesus, direcionada à igreja de Esmirna. Conta a história que Policarpo foi um fiel cristão que serviu ao Senhor, muito provável desde sua infância, durante o primeiro século da era cristã. Ele serviu ao Senhor na igreja de Esmirna. E relatos contam que ele foi aluno do apóstolo João, que amou ardentemente o Senhor e o seu santo evangelho. Policarpo é considerado como um dos bispos, pastor da igreja de Esmirna, onde dedicou-se a ensinar e a cuidar dos convertidos de sua época, em aproximadamente 69 d.C. Nessa época, muitos atravessavam fortes e ferrenhas perseguições políticas e perseguições religiosas, chegando a passar fome, empobrecimento e escárnios, ocasionados pelas má interpretações e pela fúria daqueles que odiavam os cristãos. Era uma era de muitas superstições. Muitos passaram a colocar a culpa dos problemas sociais e catastróficos da época nos cristãos. A afirmação baseava-se no fato dos cristãos não adorarem aos deuses romanos nem prestarem adoração ao imperador. Aos poucos, a revolta popular ia tomando conta da cidade, e os crentes passavam a ser odiados, torturados e mortos cruelmente. Eram mortos à vista de muitos, que se divertiam em caçar e entregar às autoridades para que fossem julgados e incriminados os crentes daquela época. Conta-se que vários crentes foram levados a arenas da cidade, onde foram colocados no centro e ameaçados. Neguem a Jesus, adorem aos deuses e ao imperador, ou então serão mortos. Aqueles crentes mantiveram a sua fé, e assim muitos foram mortos, devorados por feras nas arenas. Conta-se que a igreja ela tentou de todas as formas proteger Policarpo, escondendo, mas uma ferrenha busca contra ele se deu a ponto dele ser capturado. O exemplo de Policarpo foi mais um entre os exemplos de perseverança e fidelidade. Por volta dos 86 anos de idade, Policarpo foi capturado e conduzido aos magistrados de sua época. No momento, ele foi julgado de uma forma muito impiedosa. Foi solicitado que ele se retratasse e que declarasse publicamente morte aos ateus. Policarpo entendia que os ateus não eram os cristãos. Muito embora muitos julgassem serem ateus por declararem a sua fé em Jesus, não era essa a verdade. Como muitos que antes dele morreram, Policarpo também manteve firme a sua convicção no Senhor até a morte. No momento do julgamento, as autoridades presentes lhe disseram: renega a tua fé, jure e te libertaremos de uma vez por todas dessa ameaça. Tu tens apenas que insultar a este Cristo. A resposta de Policarpo, então, irmãos, foi: eu tenho servido por 86 anos e ele nunca me fez mal algum. Por que então eu deveria blasfemar contra o meu rei e o meu senhor? Chegaram a ameaçá-lo a lançar na arena, mas ele não se intimidou.
também ameaçaram colocá-lo na fogueira e ele não hesitou. Antes disse: façam de mim o que quiserem. Policarpo foi sentenciado à fogueira. Quando os guardas quiseram amarrá-lo, ele disse: não precisam me amarrar, pois eu não pretendo fugir. Conta-se a oração que fora feita por Policarpo naquele momento. E a oração foi o seguinte: Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de teu amado e abençoado Filho Jesus Cristo, através do qual recebemos a graça de te conhecer, Deus de anjos e poderes, de toda a criação, de todos os justos que tiveram em tua presença. Te bendigo por considerar-me digno de estar nesse dia e honra entre os mártires e beber o cálice do meu Senhor Jesus Cristo. Eu te adoro por todas as tuas misericórdias. Te bendigo, te glorifico através do eterno sumo sacerdote, Jesus Cristo, com quem a teu Espírito Santo seja glória, tanto agora, para sempre. Amém. Queridos, o que aprendemos com a história de Policarpo? Policarpo nos dá exemplo de fidelidade em meio às ameaças de morte. O seu testemunho mostra como a graça de Deus ela é poderosa, suficiente e eficaz para nos consolar e nos fazer atravessar todos os grandes e terríveis sofrimentos desta caminhada. Policarpo também nos dá exemplo de alguém que não só acreditava em Jesus Cristo e no seu santo evangelho, mas que também amou a Cristo, que amou o evangelho a ponto de entregar a sua própria vida a uma morte terrível. Sua história é, sem dúvida, um forte encorajamento para os crentes na nossa atualidade, que sofrem por causa do evangelho de Jesus Cristo. Então resta-nos, irmãos, seguir o exemplo de fidelidade, não só de Policarpo, mas de todos outros mártires, todos outros homens e mulheres que foram perseverantes e que não negaram o Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar com você e quero orar por você nesse momento. Pai eterno, Deus de amor, Deus de toda infinita e perfeita graça, diante do Senhor estamos para te adorar, neste dia, Senhor, por esta palavra gloriosa que fala, Senhor, sobre a fé de homens e de mulheres que perseveraram, Senhor, que insistiram até o fim, que não negaram o teu nome, homens que aguardam um grande dia em que receberão a recompensa das mãos do Supremo Pastor. Exaltamos o teu nome e pedimos a ti, Senhor, ajuda-nos, encoraja-nos, ajuda-nos a ser fiéis até o teu retorno. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.